Vamos ao Esquerda-Direita desta noite com o António Leitão Amar e com a Ana Catarina Mendes. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Vamos começar precisamente pelo debate desta noite entre Rui Rio e Jerónimo de Sousa. António, e olhando para aquilo que Rui Rio disse esta noite em relação ao facto de não querer ser deputado, até porque está a concorrer a primeiro-ministro, não acha que pode mostrar aqui esta declaração de Rui Rio algum desprezo pela Assembleia da República? Não, boa noite. Acho que ele, o que disse basicamente é que o aspecto principal da sua missão é de lutar por ser candidato a primeiro-ministro e depois revelou outra coisa, que é, ele já teve as duas funções e preferiu as funções executivas e, portanto, acho que é essencialmente isso. E não fica aqui no ar também a hipótese de, no dia 7 de outubro, se as coisas não correrem bem para o PSD, Rui Rio deixar a liderança do PSD? Repara, eu não vou estar a repetir as respostas dele. Ele disse que avaliará em função do resultado. O que ele disse é que está a candidatar-se para primeiro-ministro. Ou seja, o que ele significa que está a apostar verdadeiramente num resultado de vitória. Em relação ao restante conteúdo do debate, o que é que ficou aqui claro de diferenças entre as duas partes? Porque vimos também muita concordância em algumas matérias onde, por norma, esperaríamos uma divergência maior entre Rui Rio e Jerónimo de Sousa. Repara, eu acho que não se deve confundir a cordialidade no debate e o reconhecimento partilhado de problemas com semelhança nas soluções. Eu, aliás, devo-lhe dizer, se nós olharmos para as soluções nas principais áreas que foram debatidas, nós percebemos uma coisa, que verdadeiramente o que está em causa nesta eleição é ou se vota à esquerda, e aí é relativamente indiferente votar no PS, Bloco ou PCP, ou se vota no centro-direita com uma oferta diferente. Eu vou-lhe dizer, e vou usar os 4 ou 5 casos que foram debatidos para se perceber que aquilo que o Rui Rio defendeu é muito diferente, não apenas do que Jerónimo de Sousa defende e o PCP, mas aquilo que foi e a prática do PS e aquilo que o PS acredita. Exemplo, Rui Rio focou muito a necessidade de salários iguais, para funções iguais, e desde logo o salário mínimo nacional, entre público e privado. Público e privado, o salário mínimo nacional deve ser igual. O que é que fez o PS com o PCP? Criaram um salário mínimo nacional mais elevado para a função pública do que para o setor privado. Ponto 1. Segundo, Rui Rio disse que defende, sobretudo numa fase de ciclo económico que possa estar positiva, com um desemprego baixo, um aumento do salário mínimo nacional, com 2 condições, dependente da concertação social e associado a um aumento da produtividade. Ora, o que é que este governo fez? Fez, uma vez baseado na concertação social, mas depois aumentou o salário mínimo sem concertação social e nunca com qualquer relação com a produtividade. Terceiro ponto. Rui Rio disse que, relativamente ao abono de família e à proposta do PSD, o importante para o PSD não é alargar o número de pessoas que recebem, no sentido de poderem receber pessoas que não precisam tanto, mas é majorar para as pessoas que precisam mais em função de terem um número maior de filhos. É a chamada igualdade horizontal, em vez de estar a trabalhar na chamada igualdade vertical, que é aquilo que o PS já agora fez com as medidas que tomou nesta legislatura. Quarto lugar, Rede Nacional de Creches, a proposta do PSD, não apenas, obviamente, uma preocupação que eu creio que todos os portugueses tenham, e os partidos devem ter, independente de serem de esquerda ou de direita, com a necessidade de apoiar famílias com filhos recém-nascidos, mas fazê-lo através de uma aposta numa rede que seja essencialmente gerida e prestada pelo setor social. Ora, nós vimos na educação, que isto está dentro do grande bolo da educação, o que este governo socialista fez, com o apoio do PCP e do Bloco, foi fazer um ataque à oferta ainda contratualizada, que não é do Estado, designadamente dos contratos de associação, mesmo quando as escolas eram melhor, simplesmente por promoção do Estado, ou seja, uma abordagem completamente diferente. Para concluir o seu raciocínio. Por último, já agora, a outra grande matéria que foi discutida foi a saúde. Mais uma vez, uma diferença brutal. E não é apenas entre o PSD e o PCP, é o PSD, o PS e o PCP que estão nessa matéria muito juntos. O PS, o que viu-se, aliás, com todo o teatro da Lei de Bases da Saúde, quer apenas oferta gerida pelo setor público, hospitais apenas do Estado. Aliás, está a fechar sucessivamente PPPs que apresentam os melhores resultados em saúde e financeiros do país.
E, portanto, há um modelo diferente. Enquanto o PSD... Está-lhe a faltar aí o António Leitão Amaro, que é a questão das 35 horas. Ouvimos Rui Rio dizer que, de facto, se o desenvolvimento e o crescimento económico o permitir, também defende o 35 horas para o setor privado. Sara, isso não é uma cambalhota grande em relação àquilo que o PSD tem defendido? Não, veja lá o seguinte. O que ele diz foi não há condição, não é para fazer. Não há condição no país. Repara, nós não podemos dizer uma coisa, dizer assim. Em função de evoluções futuras nas condições de produtividade da economia portuguesa, das tecnologias ao serviço do trabalho, poder haver gradualmente uma evolução no horário de trabalho, não está escrito nem nas estrelas, nem em pedras imutáveis, que o horário é 40, 45, 35. O que ele disse é que nenhuma medida de redução no horário de trabalho no setor privado, de 40 para 35, pode ser tomada nestas condições. E, portanto, o que ele disse foi não vai fazer. Portanto, não estou a ver onde é que está a haver essa mudança. Ana Catarina Mendes, e olhando aqui para estes tópicos que o António Leitão Amaro enumerou, que para defender, no fundo, que há aqui posições e pontos de vista bastante diferentes entre PSD e PCP, mas também em relação ao PS. Sim, boa noite, Sara, boa noite, António Leitão Amaro. Eu julgo que o primeiro apontamento que tem que ser feito deste debate desta noite, dentro da serenidade e cordialidade, felizmente, que existiu no debate e que existe e que deve existir em democracia, o Dr. Rui Rio volta a um ponto que a mim me deixa particularmente incomodada, que é o ponto de desvalorização total do papel da Assembleia da República e desvalorização total do que é o papel do deputado à Assembleia da República, que de resto o Dr. Rui Rio foi durante muitos anos, até 2001, até ser Presidente da República, Presidente da Câmara Municipal do Porto, foi deputado. E isso demonstra uma coisa que é para mim absolutamente preocupante nos dias que correm e olhando para a Europa e que não chega ainda a Portugal com tanta importância, que é a desvalorização da política, a desvalorização da importância dos partidos, da importância da democracia se fortalecer com partidos muito fortes e a importância de quem se candidata. Bom, dizer, eu até prescindi de ser cabeça de lista. Bom, o que o Dr. Rui Rio está a dizer é o discurso mais facilitista anti-sistema, anti-políticos e anti-partidos. E, portanto, quando um líder de um dos maiores partidos da cena política portuguesa, que foi também um dos que participou muito na consolidação e na construção da democracia, do sistema democrático, tal qual o temos hoje ao longo dos últimos anos, a mim deixa-me perplexa, sobretudo porque tenho que o dizer aqui, ao Leitão Amaro, é de uma demagogia e de um populismo que eu não consigo aceitar, porque eu não interrompi, porque é aceitar que as pessoas têm uma descrença em relação aos políticos e, portanto, o Dr. Rui Rio acha que o papel do Parlamento é absolutamente desvalorizado. Posso fazer uma pergunta sobre esse assunto? E eu julgo que o Parlamento não é por acaso que se diz que é a casa da democracia, é o que tem a representatividade de todos os partidos que são eleitos e é o que tem a representatividade da sociedade portuguesa e, portanto, é nesse... E, como disse Jerónimo de Sousa, e que eu não me canso de dizer, nos últimos 4 anos o Parlamento reganhou uma centralidade no debate político que não pode ser desvalorizado. Reganhou essa centralidade porque houve respeito por parte de todos naquilo que deve ser o papel do Parlamento e que não deve ser menosprezado, muito menos por um líder de um partido como o do PSD. Mas deixa-me só fazer uma pergunta. Então, sendo assim... Mas não somos nós que estamos a fazer perguntas um ao outro, eu quero ir ao conteúdo das propostas. Nessa lógica, a Ana Catarina Mendes tem que retirar o apoio a António Costa. Porquê? Muito simples. António Costa foi candidato a deputado em 2005. Assumiu a função de ministro. Normal. Espera aí. Não, calma. Então tenho que retirar assim porque assumiu outro desafio. Não, ouça lá. Em 2007, António Costa sai do governo. Já lhe vou dar tempo, Ana Catarina. Em 2007, António Costa sai do governo e não voltou para o Parlamento para honrar o seu mandato. Foi para a Câmara Municipal de Lisboa. Agora, eu compreendo isso. E, portanto, o que está a dizer é que está a fazer uma insinuação por alguém que diz que talvez possa não cumprir o mandato ou que prefere o mandato executivo, quando António Costa fez isso em 2005 e 2007. Por amor de Deus, sejamos sérios. Acho que é claro para as pessoas o que o Rui Rio disse. E não foi nada disso. É que o Dr. Rui Rio, à Lusa, esta semana, fez um ataque sem precedentes de um líder partidário ao
sistema partidário e ao Parlamento. E o que é claro é que o Sr. Dr. Rui Rio... Um ataque vivido por António Leitão Amaro, eu tenho que dar tempo agora, Ana Catarina Mendes. Importa-se que eu fale e não ficar incomodado. Eu percebo o seu incómodo. Não tem que ter incómodo. Eu percebo o seu incómodo. Era melhor que fossem sérios e coerentes. Mas nós somos sérios e coerentes, felizmente. Ana Catarina Mendes. Costa não cumpriu o mandato. António, tenho que dar tempo. Eu, por mim, devo dizer-lhe que pode continuar a debater, mas as pessoas lá em casa querem ouvir o que nós temos a dizer. E o que eu lhe estou a dizer é que discordo em absoluto da forma como desplicente, desrespeitosa, como o Dr. Rui Rio se refere ao mandato de deputado e à desvalorização do Parlamento. Dito isto, vamos ao que interessa em concreto. E o que interessa em concreto é que, de facto, o Dr. Rui Rio, mais uma vez neste debate, como ao longo dos debates que tem vindo a fazer com vários líderes partidários, dá o dito por não dito. O Dr. Rui Rio disse ao longo do seu mandato como presidente do PSD que estava contra a reposição das 35 horas, mas hoje, qual golpe de mágica, diz, bom, mas afinal nós devíamos estender os 35 horas também ao setor privado. Se houver condições para isso. Não havia, não se podia. Se houver condições para isso, o que o Dr. Rui Rio diz é, de princípio, a proposta que tem ao longo deste tempo, se me permitem, é que é contra a reposição das 35 horas, porque acha que foi um erro. E voltou a repeti-lo. António, eu tenho que lhe pedir que não interrompa constantemente a Ana Catarina Mendes, senão não vamos ter tempo para equilibrar os tempos. Porque eu acho que o Leitão Amaro está um bocadinho ansioso e nervoso. Não. Sobre o salário mínimo, é bom não esquecer que ao longo desta legislatura, se houve quem aumentasse o salário mínimo nacional, foi o Partido Socialista, que liderou este governo e que felizmente conseguiu aumentar para 600 euros e cujo compromisso para a próxima legislatura é um compromisso de continuar a apostar na valorização salarial. De resto, a valorização salarial foi uma conquista desta última legislatura, com o salário médio nos 1.200 euros, mas que evidentemente reconhecemos que o caminho que fizemos foi um bom caminho de aumento no salário mínimo nacional, mas que é preciso continuar. Na questão das diferenças para o setor público, para o salário mínimo no setor público, Ana Catarina Mendes. O Leitão Amaro é jurista e devia saber isto e devia ter explicado, em vez de fazer aqui uma atribulação, que é o salário mínimo nacional para o setor privado é designado e é discutido na concertação social. Em sede de concertação social foi assim que foi feito, foi assim que se conseguiram os aumentos dos 600 euros nesta legislatura. Aquilo que o Governo fez no Orçamento de Estado para 2019 foi permitir que os salários mais baixos da função pública pudessem ter uma atualização, porque eles foram penalizados durante os anos do governo do PSD e do CDS, porque eles ao longo deste tempo não só não foram cortados, mas depois também não tinham direito à reposição e por isso era preciso fazer uma correção dos salários mais baixos da função pública, que de resto está vertido também no programa do Partido Socialista de um programa eleitoral para as próximas eleições, garantir que há uma valorização salarial, quer do setor privado, quer do setor público. E por isso mesmo, tudo isto para dizer que o Dr. Rui Rio aparece de forma inconsistente e pouco credível, porque é uma promessa de, para problemas difíceis, é tudo fácil. É tudo muito fácil, baixa os impostos, dá prestações a toda a gente, aumenta os salários todos, até pode eventualmente pôr as 35 horas no setor privado e, portanto, do meu ponto de vista, o debate que houve esta noite, apesar da sua serenidade, foi um debate que, do ponto de vista do líder do PSD, não apresentou propostas que sejam propostas credíveis e de rigor para o país, que de resto já foi assumido, que não estão sequer contabilizadas, nem sabe como fazer. Bem, comecemos por aqui. O único partido que apresentou contas a cada uma das suas propostas foi o PSD. Não foi o PS que fugiu a isso. E as contas que nós fizemos é que nem sequer cumprem aquilo que disseram no programa de estabilidade há uns meses atrás. Queriam aí um buraco. Mas eu acho que esta ideia é muito engraçada. O buraco foi faz parte de estabilidade de 2015. Faz parte dos truques de spin que vêm das sedes partidárias. O que é que eu vou lá dizer? Eu vou lá dizer que ele é inconsistente. Pronto, era este o truque que o PS arranjou hoje, para esta noite. Ora, vejamos. Sobre as 35 horas na função pública, Rui Rio repetiu aqui o que disse nos últimos meses. Eu sou contra e eu discordo da decisão que foi tomada.
duas opções. Imediatamente revertemos ou tentamos, e ele explicou isso, que entre o crescimento económico e o ajustamento da organização dos serviços se consiga compensar, e eu espero conseguir evitar uma alteração das 35 horas na função pública, porque o que eu quero é defender os utilizadores dos serviços públicos. O que a Ana Catarina Mendes tentou fazer, tipicamente do PS, é fugir às responsabilidades e às escolhas que assumiram. A responsabilidade. O PSD é contra a reposição das 35 horas, foi contra a reposição das 35 horas. E continua a ser. Então não prometa que vai conseguir pôr 35 horas no setor privado ou Leitão Amar. Mas, Ana Catarina, eu acho que não deve ter ouvido o debate disso. Não é possível. Não é possível. Foi o que ele disse. Não vale a pena arranjarem truques para tentarem mudar a realidade. Depois, Ana Catarina Mendes a tentar fugir às tais diferenças. Mas a tentar fugir? Eu explico. Então, diz a Ana Catarina Mendes, tentou explicar. Não. Tentou arranjar argumentos para fugir a uma coisa que é evidente. Hoje o salário mínimo na função pública é, por decisão do Governo, é 635 euros. No privado é 600 euros. É uma desigualdade. Foi o Governo, já agora, o aumento para 600 euros não foi apoiado na concertação social. O primeiro aumento, num aumento gradual, teve um apoio. Tal como o primeiro aumento que foi feito nos últimos anos foi pelo Governo PSD-CDS em 2015, depois dos senhores o terem congelado vários anos antes. Já agora, os cortes na função pública começaram a ser feitos em 2010. Que é um governo socialista. Mas voltando, os senhores decidiram aumentar salários mínimos nacionais sem concertação social e sem considerar a produtividade. Nós temos uma ideia diferente, depois o Rio repetiu-a, sobre as creches, uma rede que sirva toda a gente através de uma oferta gerida por o setor social. Isto é uma proposta concreta que resolve problemas a muitas pessoas de minha idade, mais novos, alguns mais velhos, que têm filhos e que não conseguem, sobretudo nas grandes cidades, ter onde os colocar. E nada melhorou nestes 4 anos. E essas pessoas decidem, se eu não consigo encontrar uma colocação numa creche, só existem situações onde o Estado nem sequer apoia, como é que eu vou? Não vou ter filhos. E é preciso resolver isso. Os senhores não têm nenhuma proposta e a nossa proposta é uma proposta séria e Rui Rio desenvolveu. Sobre o Serviço Nacional de Saúde. Muito simples, os senhores esmagaram o Serviço Nacional de Saúde e o que é que acontece? As pessoas que têm dinheiro estão a contratar cada vez mais seguros privados. O que é que acontece às pessoas que não têm dinheiro? Esperam cada vez mais nas filas de espera. O que nós dizemos é muito simples. Se nós temos em Portugal médicos e enfermeiros, pessoas e organizações que os podem servir, o Estado deve, primordialmente, através da oferta pública. Mas se não for suficiente, contratando com o setor privado, contratando com o setor social, permitir que as pessoas sejam atendidas. O que os senhores fizeram foi, veja-se, nos hospitais que têm os melhores resultados em saúde, os melhores resultados financeiros, que custam menos por cada ato aos contribuintes, acabaram com o modelo de PPP. Transformaram-se num PS que nem sequer existia antes, um PS mais à esquerda, porque já agora aquelas 4 PPPs foram contratualizadas pelo PS. Sim, isto não são só diferenças entre o PSD e o PCP, são diferenças onde os senhores estão ao lado do PCP e são diferentes do PSD. Ana Catarina Mendes. Eu estou espantada com o seu discurso, mas vou direito aos pontos. A proposta do Partido Socialista é perceber que, de facto, não só é preciso mexer no abono de família, como também é preciso mexer no apoio às pessoas que querem ter mais filhos. E um dos problemas é o problema das creches, e é por isso que o Partido Socialista defende no seu programa eleitoral um aumento de 60 euros por família a partir do segundo filho, precisamente para garantir que as pessoas possam pagar e possam ter cuidados de creches. E devo dizer-lhe que defendo, evidentemente, a necessidade de haver uma rede pública de creches em Portugal. E sobre a saúde, Leitão Amar, eu honestamente até vou pôr os óculos e ler como deve ser, que é para não me enganar nos números, porque eu julgo que o PSD, de facto, continua a não querer ver a realidade. Entre 2011 e 2015, o investimento na saúde caiu 1.020 milhões de euros. Entre 2015 e 2019 subiu 1.600 milhões de euros. Não chama investimento a despesa com medicamentos. O investimento... Um corte de 800 milhões de euros com medicamentos. Deixe-me acabar. Ao longo da última legislatura, o aumento no Serviço Nacional de Saúde foi um aumento de 4.600 milhões de euros e de 11 mil profissionais.
Se me pergunta, está tudo bem? Não, não está. E não está tudo bem, porque apesar de termos reposto tudo o que os senhores cortaram ao longo de 4 anos, PSD e CDS têm uma assinatura, tudo o que os senhores cortaram ao longo de 4 anos, a verdade é que não é suficiente, apesar de termos investido mais do que os senhores cortaram ao longo de uma legislatura, não foi possível ainda reverter todas as situações de degradação a que os senhores levaram o Serviço Nacional de Saúde, e é um tema onde eu não gosto de chicana política. Porque nós estamos a falar de sofrimentos humanos. Não estamos muito melhores. Não estamos muito melhores. Temos muito mais unidades de saúde familiar. Temos um conjunto de profissionais significativo a mais no Serviço Nacional de Saúde. Temos menos horas de trabalho na Temos menos horas. Temos 35 horas de trabalho porque eram exigidas, e foi por isso também que foi reforçado. E foi por isso que foram reforçadas. Ana, as pessoas que puseram a trabalhar não compensam o corte nas horas. Ana Catarina Mendes, Leitão Amaro, o que eu lhe estou a dizer é que há mais 11 mil profissionais do que havia em 2015. O que os senhores fizeram ao Serviço Nacional de Saúde foi um crime, e que não é possível numa só legislatura, reverter todos esses cortes. E por isso mesmo, a nossa aposta e uma das nossas principais prioridades para a próxima legislatura é precisamente continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde, dando forma. E deixe-me corrigi-lo. Aquilo que nós dissemos na Lei de Bases de Saúde é que os privados e o sistema social deve ser supletivo e temporariamente para fazer face às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Nós não diabolizamos nem o setor privado, nem o setor social, porque entendemos que ele deve ser complementar sempre que não haja capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Leitão Amaro. Isso não exclui que a nossa principal opção seja de investimento sério e a sério no Serviço Nacional de Saúde, para que todos tenham acesso. Para concluir. Começando pelos E não foi por acaso que mudámos as taxas moderadoras, que os senhores, aliás, cortaram o acesso a alguns doentes, designadamente aos doentes oncológicos também, ou às grávidas. Ana Catarina Mendes. E o Leitão Amaro sabe, porque é verdade, porque esteve no governo. Meu Deus, o número de pessoas com isenção de taxas moderadoras no governo PSD-CDS aumentou em 600 mil, mais pessoas isentas. Ponto 1. Segundo, as pessoas lá em casa sabem, não precisam, não é apenas ver os jornais, a televisão, é as pessoas que precisam de ir ao Serviço Nacional de Saúde, sabem que aquilo que os relatórios dizem de aumentos dos tempos de espera é verdade, e que hoje o Serviço Nacional de Saúde dizem-nos as ordens todas profissionais. Todos os profissionais dizem isso. Hoje o Serviço Nacional de Saúde está muito pior em 2019 do que estava em 2015. E os senhores contribuíram por isso. Ana Catarina Mendes, Ana Catarina Mendes contribuíram de duas maneiras e com duas decisões desastrosas. Os senhores dizem assim, metemos mais 11 mil profissionais. É verdade que meteram mais profissionais. Mas antes de o fazerem, cortaram em 12% o número de horas de trabalho dos que já lá estavam. De quase todos os que já lá estavam, havia alguns que já estavam em 35 horas. Mas a maioria teve um corte das horas de trabalho. Ou seja, um gestor hospitalar que antes contava com X horas de trabalho, quando os senhores mudaram as horas e mudaram o horário na função pública, passou a ter menos. E é por causa disso que os profissionais que lá estavam não só ficaram estourados e arrebentar, e pessoas com enorme dificuldade de fazer um esforço extraordinário para conseguir servir as pessoas, mas muitas vezes não conseguiam, e por isso os tempos de espera aumentavam. Finalmente, despesa de investimento. Não há cá dois nomes para uma coisa. Despesa de investimento é aquela que se faz em equipamentos e em edifícios. O valor mais alto de investimento público em saúde nos últimos 5 anos foi em 2015, que foi sempre superior ao investimento público, despesas de investimento nos anos seguintes. Para concluir, António foi sempre acima. 2015, eu vou-lhe dar os números. Foram 4.600 milhões de euros Ana Catarina Mendes, não vale a pena, em total de investimento no Serviço não vale a Nacional pena de chamar alhos, bugalhos. Investimento só tem um conceito certo. Estou a dizer, no total. Desculpe. Pois pode, podemos ir às rubricas, se quiser. Eu estou-lhe a falar da despesa de investimento. Eu primeiro falei-lhe da despesa com pessoas, os trabalhadores. Agora estou-lhe a falar da despesa com máquinas e edifícios. A despesa com pessoas significou uma redução do número de horas. A despesa com edifícios e equipamentos diminuiu. Caiu 400 milhões na legislatura do CDS e do PSD, aumentou 600 milhões nesta legislatura. Tinha sido. Com pessoal, foi um aumento de 25%. Temos de encerrar. 145 milhões de euros em 2015
E todos os anos desta legislatura foi inferior. Num ano 100, 110, 115, 120, por aí. Caiu na Para sua concluir, legislatura 400 milhões. Finalmente. Aumentou 635 o que era milhões preciso nesta terem legislatura. continuado, eventualmente, a poder fazer era, numa lógica, por exemplo, de boa gestão, não acabar com os hospitais PPPs que tinham os melhores desempenhos em saúde e financeiros, mas, por exemplo, fazer aquilo. Sabe onde é que veio a grande poupança? Em medicamentos, no custo que era pago a farmacêuticas. Foi um corte de 800 milhões de euros que beneficiou os portugueses. Os que pagavam nas farmácias passaram a pagar menos e o Estado que gasta nas farmácias hospitalares, nas compras dos hospitais, gastou bastante menos. Foi uma poupança de 800 milhões de euros. E foi essa Para concluir, a poupança, António, em despesa. O que é relevante é isto. que é o que está a dizer. Há uma diferença evidente hoje, e essa ficou clara nas respostas do Rui Rio e no programa do PSD, entre o que o PSD oferece e aquilo que é o programa da PCP ou do PS, que é basicamente o mesmo. Uma mão cheia de nada. Oferece um Se fosse assim, não estava a discordar tanto. Se fosse assim, não estava a discordar tanto. Há um modelo diferente, é uma visão diferente. Da visão que o Dr. Rui Rio apresenta ao país. Eu sei, uma visão quer manter a carga fiscal mais elevada de sempre, credível, a sua. É uma visão pouco credível, a carga fiscal mais elevada de sempre. É um aumento de impostos e é verdadeiramente uma... Aumento de impostos? Uma irresponsabilidade. O aumento da carga fiscal foi a vossa, é a mais elevada António de sempre. Leitão Amar, Ana mais Catarina elevada de Mendes, sempre. 0,1% Carga fiscal em elevada relação a de 2015. Carga fiscal Obrigada aos dois. sempre é Para a semana há debate entre Rui Rio e António Costa. Cá estaremos também para analisar esse frente a frente. Obrigada aos dois. Boa semana.